Cristo, amém? Vamos, irmãos, abrir novamente as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Eu tive dificuldade da leitura ali porque na versão que eu leio era diferente do que estava escrito, estavam à espera, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, João, capítulo 11, e o versículo de número 47. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos. Mais uma vez, toda a igreja. Graças a Deus. Nós lemos, irmãos, do versículo do número 35 até o 47 na leitura oficial desta noite, amém? E o Evangelho de João, irmãos, ele tem algumas peculiaridades diferentes dos demais evangelhos, amém? João, ele teve o privilégio de escrever este evangelho, irmãos, 20 anos depois dos demais evangelhos. Então, João, quando escreveu o Evangelho de João, amém? Então, eu creio que ele já tinha conhecimento dos demais outros evangelhos que ali estavam. Já tinha conhecimento do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. A prova disso que os três evangelhos, eles são sinópticos porque eles têm referências praticamente iguais em muitos textos que são escritos em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, o Evangelho de João, irmãos, é um evangelho bem diferente dos demais outros três evangelhos que nós citamos. E qual a razão disso? Porque o Evangelho de João, irmãos, é um evangelho mais para apologético, ou seja, em defesa da fé, amém? João estava preocupado em defender a fé e mostrar a deidade de Cristo, amém? Mostrar que Jesus era o Filho de Deus. A prova disso que no capítulo de número 1, ele começa escrevendo da seguinte forma, assim no versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, irmão, João, ele queria mostrar para todos que Jesus era Deus. Quando João veio escrever este evangelho, a seita dos gnósticos tinham crescido muito. E eles, irmãos, pregavam a sabedoria, porém, irmãos, eles negavam, amém, irmãos, a divindade de Jesus Cristo. E João queria mostrar, irmãos, que Jesus era o Filho de Deus, que era o Deus, amém, que deixou os céus e veio habitar conosco nesta terra com um propósito de salvar o homem da sua natureza pecaminosa. A prova disso que, quando vocês lêem 1 João, que logo em seguida ele mantém a mesma ideia de defender, amém, a Jesus Cristo como o único Deus. Vocês podem ver que no Evangelho de João, em 1 João, por várias vezes ele demonstra a humanidade de Jesus Cristo e também a sua divindade, onde ele diz da seguinte forma, que se negarmos a Jesus, que ele veio em carne e veio em osso nesta terra, nós negamos também a nossa fé. Então a preocupação de João era mostrar para todos, já 20 anos depois dos outros evangelhos serem escritos, que Jesus era o Filho de Deus. E vocês podem prestar atenção, nos demais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão observar o quê? Que lá ele se preocupa, irmãos, em pregar vários milagres que Jesus operou, sim ou não? Vocês podem pegar o Evangelho de Lucas, vários milagres são apontados, como também várias o quê? Parábolas são contadas no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Porém, já no Evangelho de João, irmãos, João não se preocupa muito em falar das parábolas de Jesus. João não se preocupa muito, irmãos, de relatar os milagres que Jesus operou. A prova disso que no capítulo de número 21 ele disse assim, olha, se nós fôssemos relatar todos os milagres que Jesus fez, amém,
não teria livros para conter, ou o mundo, dependendo da versão, não iria conter a quantidade de livros, de milagres que Jesus operou, que Jesus realizou, de tamanhos milagres que Jesus operou, irmãos, durante 3 anos no seu ministério. E vejam só que muitos milagres que Jesus operou foram notórios, mas quantas pessoas que receberam milagres, irmãos, e não foi relatados os milagres dessas pessoas que receberam os milagres da parte de Jesus. Porém, no Evangelho de João, se vocês observarem o versículo 47, que nós lemos, termina da seguinte forma. Pega novamente o versículo 47 para nós. Diz assim, ó: porquanto este homem fazia muitos sinais. Ou seja, João, irmãos, a preocupação de João não era dizer que Jesus operava milagres, que Jesus manifestava milagres aqui na terra. A preocupação de João, irmãos, era dizer que Jesus fazia o quê? Sinais. Amém? Que Jesus fazia sinais. A prova disso que em João capítulo de número 2, o texto diz assim: e Jesus operou o primeiro o quê? Sinal. Vocês vão ver lá que não fala que Jesus operou o primeiro milagre. Jesus operou o primeiro sinal. E onde foi que Jesus operou o primeiro sinal, irmãos? Na onde? Num casamento. Ou seja, o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus, irmãos, ele quis realizar foi num casamento. Por quê, irmãos? Vocês vão ver que o próprio Deus e o próprio Jesus, que ambos são um só, lá no livro de Gênesis, ele criou a família. E criando a família, irmãos, Jesus também, quando inaugurou os seus sinais, que João faz questão de dizer, o seu primeiro milagre, o primeiro milagre que Jesus faz é na onde? Num casamento. Amém? Jesus cria a família, o diabo, irmãos, destrói a família. E Jesus, quando inaugura o seu ministério, quando Jesus ele vai fazer o primeiro sinal que ele quer fazer é na família. Talvez você entrou aqui nesta hoje com alguns pensamentos contrários à família, revoltado com a família, revoltado com a casa, esposa, filhos ou maridos. Mas eu quero que você entenda da seguinte forma: o primeiro sinal que Jesus quer realizar na sua casa é na sua família, é na sua casa, é com seu pai, é com a sua mãe, é com seus irmãos, é com seus parentes, é com todos que fazem parte da sua casa. Por quê, pastor? Porque Jesus ele poderia ter operado muitos milagres, mas o primeiro milagre, irmãos, o início do ministério de Jesus foi dentro da família, foi dentro da casa. Por quê, pastor? A preocupação, vejam só, que não foi um milagre qualquer que Jesus operou. Jesus operou esse milagre, irmãos, porque a mãe de Jesus chegou para Jesus e disse assim: olha, acabou o vinho, o noivo vai passar maior vergonha, a noiva vai passar maior vergonha, o sogro, a sogra, vai ser uma vergonha. Então, irmãos, Jesus não queria que a família ficasse o quê? Envergonhada. Jesus, irmãos, ele preocupa com a sua casa. Jesus, ele preocupa com a sua família. Ele não quer que a sua família passe vergonha, que a sua família seja notícia, que a sua família seja escárnio. Pelo contrário, ele quer que a sua família seja uma bênção. E vejam só que o primeiro milagre que ele fez, irmãos, o mestre está lá, teve que abrir a boca e dizer da seguinte forma assim: olha, geralmente é o contrário, se serve o pior, e depois o melhor, e por último se serve o pior. Mas aqui é o contrário, se serviu primeiramente o pior vinho, e agora o melhor vinho chegou nesta casa. É assim que Jesus faz. Por quê, pastor? Porque Jesus, irmãos, ele não quer que as famílias sejam envergonhadas, que as famílias vivam desgraça, mas pelo contrário, ele quer entrar dentro de cada família e resolver cada problema. Então fale comigo assim: o primeiro sinal que Jesus quer realizar é na minha família, porque ele não quer que a minha família passe vergonha.
Jesus, irmãos, não quer que nenhuma família passe vergonha. E quando nós falamos, irmãos, de sinais, vocês vão observar, irmãos, que o segundo sinal que Jesus faz é também dentro de uma família. Só que no primeiro sinal que Jesus operou, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Presente. Jesus foi convidado para estar naquela festa de casamento, para estar presente naquela família. E Jesus chega naquela festa de casamento, o vinho acaba e ele transforma água em vinho. O segundo sinal, a Bíblia diz, irmãos, que um oficial de Herodes, um régulo, estava com seu filho doente. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava em Jerusalém. E este oficial do régulo foi até Jesus e disse: olha, o meu filho está doente, faça alguma coisa. E Jesus disse: você crê? Se você crê, então pode ir em paz, porque o teu filho já está curado. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele oficial creu, acreditou. E quando chegou em casa, perguntou para os seus servos: quando isso aconteceu? Determinada hora, então, ele creu que naquele exato momento, irmãos, que Jesus disse que o filho dele seria curado, Jesus, irmãos, curou o filho dele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque de Jerusalém, irmãos, até a Galileia são 60 quilômetros. Ou seja, daqui até Itanhaém, 45, daqui até Peruíbe, 60 quilômetros. Ou seja, Jesus, ele faz o primeiro sinal quando ele está o quê? Perto. Mas para Jesus, irmãos, não importa se está perto ou se está longe, ele continua fazendo o sinal. Amém? Às vezes, irmãos, Jesus está dentro da tua casa, Jesus está dentro do teu lar, Jesus está festejando com você e Jesus está operando o sinal. Mas talvez você está aqui nesta noite preocupado com a sua mãe que está em Cubatão, que está no norte, com aquele que está trabalhando, com aquele que está fazendo alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, não importa a distância, não importa onde essa pessoa está, não importa onde esta pessoa se encontra. Eu quero que você entenda que o Jesus que está na festa do casamento, Jesus também pode curar, irmãos, lá na Galileia, aonde Herodes, irmãos, presidia, onde Herodes estava, onde estava o oficial de Herodes. A Bíblia diz que Jesus só deu uma palavra: pode ir em paz, o teu filho está bem, o teu filho está curado. E quando ele chega em casa, que hora foi? E ele entendeu que foi na hora que Jesus falou. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer que o Jesus que está presente também é o Jesus que opera sinal quando ele está ausente. Talvez ele não esteja lá na casa da sua mãe, na casa do seu pai, na casa do seu irmão, na casa dos teus parentes, na casa, irmão, dos teus queridos. Mas se você crê, Jesus, ele pode enviar uma palavra daqui hoje e visitar o seu parente aonde ele estiver agora. Pode ser 60 quilômetros, pode ser 100 quilômetros, pode ser do outro lado do continente, do outro lado do mundo. Só basta uma palavra, como falou aquele centurião: Senhor, só basta uma palavra para que o meu servo seja sarado. Quando nós olhamos, irmãos, em sinais, vocês observam que Jesus operou o primeiro sinal nas bodas de Caná da Galileia. E o terceiro sinal que Jesus opera, irmãos, Jesus chega no capítulo 5 de João, tem um paralítico há 38 anos, na onde? Sentado à beira de um tanque, esperando que o anjo do céu descesse, movesse as águas. E a lei, irmãos, ia esperar um anjo do céu descer e mover as águas. Ele necessitava que alguém o que, pastor? O colocasse dentro das águas. Eu não sei quantos anos você está esperando, eu não sei quantos anos já passaram na sua vida, mas a Bíblia diz que este homem esperava quantos anos? 38 anos. Que o anjo descesse e agitasse as águas, ou que alguém, após as águas serem agitadas, que o colocasse, irmãos, dentro das águas. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, nesta noite, o Jesus que faz-se presente no casamento, dentro da casa, ou o Jesus que cura longe, é o mesmo Jesus, irmãos, que
não se importa com quanto tempo você está esperando. Por quê, pastor? Porque para Ele não faz diferença de tempo, de dia e de ano. Basta, irmãos, você crer. Talvez você fale assim, mas eu estou esperando o anjo. Ele é maior do que o anjo. Aleluia. Talvez você esteja esperando que alguém faça alguma coisa por você. Ele é maior do que o seu vizinho, de que o seu pai, de que a sua mãe, de que seu irmão, de que qualquer pessoa que possa fazer alguma coisa por você. Eu lembro, irmãos, uma vez eu passei uma luta muito grande na minha vida. E eu procurei os meus amigos, e procurei um amigo meu. E esse amigo meu falou para mim assim, olha, eu não posso fazer nada por você, Reinaldo. Se eu fizer alguma coisa por você, vão cortar o meu salário. E eu não posso perder o meu salário para poder ajudar você. Eu contava com um amigo, mas o amigo me decepcionou. Às vezes você está esperando por um amigo, está esperando por alguém que faça alguma coisa por você, coloque você nas águas, após as águas serem agitadas. Mas saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, não vai vir anjo do céu para mover as águas para você, porque Jesus está aqui. Ele é maior do que qualquer anjo. Talvez você esteja esperando uma oportunidade, alguém que faça alguma coisa por você. Aqui está alguém que é maior do que o seu amigo, de que o seu pai, de que o seu irmão. Eu não sei se você está esperando 1 ano, 2, 3, ou igual esse paralítico que estava esperando 38 anos. Mas Jesus perguntou assim, o que você quer? Não, eu quero que o anjo desça e agite as águas e alguém me coloque lá. Jesus disse, não é essa a pergunta que eu fiz. O que você quer? Você quer ser curado? Pegue a tua cama, vai para a tua casa. Jesus disse, toma a tua cama e anda. Não importa, irmãos, se Jesus está presente, não importa se Ele está ausente, porque distância para Ele não tem diferença, e não importa, irmãos, o quanto tempo você está esperando por um sinal de Jesus. Pode passar 10, 20, 38 anos, mas a qualquer momento, quando Ele se manifestar, o seu tempo de espera acaba. Porque Ele é maior do que anjo e maior do que aqueles que você espera para te ajudar. O quarto sinal, irmãos, que Jesus opera no livro de João é a multiplicação dos pães. Jesus no casamento, presente. Jesus ausente na Galileia, mas uma palavra curou. Jesus encontra com um homem que está decepcionado com os amigos, com o anjo e com o tempo. E Jesus manda ele levantar, tomar a sua cama e ir embora. Agora, irmãos, uma multidão perecendo de fome, passando necessidade, e a multidão ia ser já despedida. Jesus olha para aquela multidão e fala para os seus discípulos, dê de comer. Talvez você esteja igual, irmãos, àquela multidão aqui hoje, pensando, o que eu vou fazer amanhã para pagar aquela conta de água, de luz, para saldar aquela dívida? O arroz acabou, o feijão acabou, a farinha acabou, e talvez, irmãos, você esteja pensando, o que vai ser de mim amanhã? Jesus está aqui para dizer que você é mais importante do que os passarinhos, que não plantam, não tem celeiro, e Ele cuida dos passarinhos. Que você é mais importante do que os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Eu quero que você entenda que você é mais importante do que qualquer coisa que exista neste mundo. E quando Ele olha para aquela multidão, irmãos, com fome, Ele é aquele que pega 5 pães e 2 peixinhos e sacia a multidão. A Bíblia fala de homens aqui, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Num só dia, Jesus, irmãos, Ele sacia a fome de uma multidão e ainda sobra 12 cestos cheios de pães. Pastor, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei,
Mas tem alguém aqui maior do que eu, que sabe o que você está passando, sabe o que você está necessitando, sabe o que você está precisando. Ele não só se faz presente no casamento para tirar a vergonha, Ele não só cura quem está longe, Ele só, irmãos, não resolve o problema de quem está esperando anos, mas também, irmãos, Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades, o pão de cada dia, porque na oração do Pai Nosso Ele ensinou isso: Pai, dai-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, Jesus, irmãos, Ele se preocupa com o pão de cada dia que você tem que colocar na mesa para os teus filhos e para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O quinto milagre, irmãos, que Jesus faz, bendito é o nome do Senhor Jesus, é o da tempestade. E esse milagre, irmãos, é diferente porque fala que Pedro andando sobre as águas, o fantasma. Talvez você esteja, irmãos, nesse dilema. Qual pastor? Está vendo fantasmas. Fantasma do despejo, fantasma da demissão, fantasma da opressão, fantasma da porta fechada. Talvez você esteja apavorado com o momento, além da tempestade que tem se levantado, você está com medo, irmãos, de muitos fantasmas que se levantam na vida. Fantasma da rejeição. Quantas pessoas que se sentem rejeitadas, esse fantasma tem assoprado, tem amedrontado o seu coração, tem colocado pavor na sua vida. Mas, irmãos, Jesus se apresenta para os discípulos que estão ali, irmãos, no meio daquela tempestade, no meio daquele problema, e eles mais apavorados ainda, porque agora eles falam: é um fantasma. Mas quando eles vêem se aproximar, eles observam e veem que é Jesus. E Jesus diz: vem comigo, vem Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Porque é assim que Jesus faz, irmãos. Talvez tem fantasma que nos põe medo. Tem fantasma, irmãos, que quer nos amedrontar, quer colocar terror, quer colocar pânico, quer colocar desespero na sua vida devido ao caos que tem se instaurado perante você. Não importa qual seja a dificuldade, qual seja o problema que tem se levantado, Jesus é o que se faz presente no casamento porque Ele não quer ver vergonha. Jesus é o que cura quando está longe. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus, irmãos, é aquele que se importa. Talvez você esteja passando por este karma há 38 anos, como aquele homem que estava naquele alpendre daquele poço. Ou talvez você esteja preocupado com o alimento ou com a conta da manhã. Não importa, Jesus é o Jesus que multiplica. E agora, irmãos, Jesus é o Jesus que acalma a tempestade e espanta todos os medos. Na primeira tempestade, no livro de Marcos, ele chega para Pedro e diz assim: ainda não tendes fé? Mas agora, irmãos, nessa segunda tempestade, quando Jesus anda sobre as águas, ele olha para Pedro: homem de pouca fé. Talvez você tenha pouca fé, mas Jesus não desistiu de você. E Ele estende as mãos quando você está afundando e levanta você, irmãos, deste mar. Talvez você esteja afundando hoje. Talvez você fale: Senhor, pastor, já está tudo perdido, está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas Jesus, irmãos, Ele estende as mãos, te toma você pelas tuas mãos e levanta você do meio dessa tempestade, do meio deste caos. Bendito é o Senhor. Aleluia. O quinto milagre, irmãos, que Jesus faz, ele foi citado na leitura oficial que nós fizemos nesta noite. E quem prestou atenção, que quando Jesus chora, se move de íntima compaixão, os fariseus que ali estavam e os judeus disseram assim: ele não curou o cego de nascença? Ele não podia ter feito nada pelo seu amigo a quem ele ama? E vejam só que os fariseus, eles citam isso, olha,
Ele ama, mas deixou o quê? Morrer. Às vezes, irmãos, nós passamos por isso. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo de número 3, no capítulo de número 11, melhor dizendo, no versículo de número 3, e no versículo de número 5, e no versículo de número 36, por 3 vezes, vai confirmar que Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria. Mas amava, porém deixou com que a morte entrasse em sua casa. Ou seja, irmãos, Jesus nos ama, mas o amor dele não nos isenta de passar por tribulações. Às vezes a pessoa fala: Jesus, Senhor, o Senhor não me ama, por que está acontecendo isso na minha vida? Irmãos, Jesus, ele te ama, mas ele não te isenta de passar por problemas. Agora, no meio dos problemas, como nós falamos, ele pode intervir. No meio da dificuldade, ele pode intervir. No meio dos problemas, ele pode, irmãos, trazer, irmãos, a paz. Ele pode trazer a solução. Ele pode trazer a cura. Ele pode trazer o milagre. Ele pode fazer, irmãos, aquilo que não havia mais jeito, tornar ter vida novamente. E nesse 6º milagre, irmãos, diz os historiadores, irmãos, que foi um dos milagres extraordinário que Jesus fez, que colocou em pavor ou pavorice os fariseus e os escribas que ali estavam. Por quê, pastor? Porque Jesus cura um cego de nascença. Só que diz os escritores, irmãos, que a cegueira desse homem era uma cegueira diferente. Por quê, pastor? Diz os historiadores, irmãos, que esse homem, ele nasceu sem os 2 globos oculares. Ou seja, ele nasceu com a deformidade de nascença. A deformidade era tão grande que os discípulos, quando olharam para aquele cego, disseram assim: quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele, para que ele nascesse desta forma, desta maneira? A deformidade era tão grande que colocou até em xeque, irmãos, a vida íntegra do cego e dos pais que ali estavam. Quem foi que pecou para que ele nascesse sem os globos oculares? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele cospe, faz lodo, unta os olhos do cego e manda o cego lavar-se no tanque de Siloé, e quando o cego lava, ele volta enxergando. Talvez você entrou aqui, irmãos, com uma deformidade igual a do cego, faltando alguma coisa na sua vida, ou alguma coisa a mais na sua vida. Isso tem trazido, irmãos, transtornos no seu coração, no seu dia a dia. Mas eu quero dizer, irmãos, que o Jesus a qual nós servimos e o sinal que ele faz, ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Talvez você nasceu, irmãos, faltando alguma coisa. Não importa, irmãos, qual seja a sua deformidade, Jesus, ele traz a existência. Ele é poderoso para criar globos oculares. Ele é poderoso para fazer perna crescer. Ele é poderoso para fazer mão que está ressecada, ressequida, novamente ter vida novamente. Por várias vezes na Bíblia vocês vão ver, irmãos, que o homem que tinha a sua mão mirrada, Jesus manda ele estender as mãos, e as mãos, irmãos, se torna ao natural novamente. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou com alguma deformidade, mas o Jesus que cura no casamento é o Jesus que cura quando está longe, é o Jesus que cura quando pode ter passado muitos anos da sua vida. É o Jesus, irmãos, que multiplica pão quando está faltando pão para saciar. É o Jesus, irmãos, que cura, irmãos, quando você está mais precisando dele. Não importa a maneira que você entrou aqui nesta noite. Talvez seja deformidade, talvez você esteja triste com algo que existe em você, mas o mesmo Jesus que operou o milagre na vida
aquele cego, Jesus pode trazer a existência na sua vida nesta noite. Nele faltava, talvez em você tenha demais, talvez esteja um caroço em você que está te tirando a paz, está lhe perturbando. Se você querer nesta noite procurar o caroço, você vai perceber que o caroço sumiu. Porque Jesus, irmãos, é o Jesus que também extrai aquilo que está demais. O Jesus é aquele que tira aquilo que está em excesso sobre a sua vida. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, o meu Jesus é o Jesus que faz sinais. E João está preocupado em mostrar isto para todo o povo. Olha, esse Jesus que eu prego é o Jesus que faz sinais. Eu tenho o costume de dizer, irmãos, o que é sinais, e às vezes as pessoas não entendem o que é um sinal. As pessoas, quando ficam maravilhado com o sinal, ficam maravilhado com a placa, ficam maravilhado com o outdoor, sim ou não? Às vezes você vem lá de Cubatão para cá, ali em São Vicente, está cheio de outdoor, e lá casa própria, e não sei o que, você fica deslumbrado quando você vê aquele outdoor. E hoje, os novos hoje que são multimídias, você fala, meu Deus, olha que coisa linda, que coisa exuberante, você fica todo extasiado quando você vê, irmãos, um outdoor de mídias e tudo, e fica todo em pasmo. Mas isso, irmãos, só é o que? Um sinal daquilo que realmente existe. Quando você passa na Avenida Expressa, está escrito assim, ó, uma plaquinha pequena, Shop Center, daqui a 1000 metros. A placa é grande ou é pequena? Agora o que é grande? Assim é Jesus. Isso é só um sinal. Ele é maior, irmãos, do que transformar água em vinho. Ele é maior, irmãos, do que curar a 60 quilômetros. Ele é maior, irmãos, do que curar um paralítico de 38 anos. Ele é maior, irmão, do que multiplicar pães. Ele é maior, irmãos, maior do que criar globos oculares. Ele é maior, irmãos, daquilo que você pensa. Talvez você pense que Jesus, irmãos, não pode, não vai. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior daquilo que você pensa, daquilo que passa na sua mente e no seu coração. Aleluia. Porém, o sétimo, irmãos, milagres que Jesus opera, e o último do Evangelho de João, ocorre no capítulo 11. Nós já falávamos, irmãos, que Jesus amava. E vejam só o que diz, irmãos. Vocês conhecem a história? Vejam só o que diz o versículo de número 8. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Jesus sabia que o seu amigo estava o quê? Enfermo. Porém, ele não foi de imediato. Talvez você esteja pensando, puxa vida, Jesus disse que me amava e não chegou. Jesus disse que me amava, não veio me ver. Jesus disse que me amava e já faz 2 dias se passaram e ele não se apresentou. Que amor é este? Às vezes você está aqui nesta noite desta mesma maneira, pensando, puxa, Senhor, eu pensava que eu era importante para o Senhor. Eu pensava que o Senhor se preocupava comigo. Já faz 2 dias que eu clamei, 2 dias que eu gritei, 2 dias que eu pedi, e o Senhor não veio. E o texto, irmãos, continua dizendo mais ainda, versículo de número 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram, pois, os discípulos, Rabi, ainda agora procuravam apedrejar-te, e o Senhor quer tornar para lá? Jesus, irmãos, no capítulo de número 10, Jesus estava na festa de Refidim, na festa das luzes. Pegaram pedra para apedrejar Jesus. E diz o texto, irmãos, que Jesus fugiu. Jesus saiu de Jerusalém e foi para Pérea.
quase 42 quilômetros. E agora lá na Pérea chega homens dizendo assim: ó, a quem tu amas está doente, a quem tu amas está enfermo. E Jesus fica mais 2 dias. Após passar 2 dias, diz assim: ó, o meu amigo está doente, nós vamos voltar para lá de novo. E os discípulos falam: você quer voltar lá para as pedras de novo? Você quer ser apedrejado de novo? Mas, irmãos, as mesmas pessoas que pegaram pedras para atirar em Jesus, vocês vão observar que os judeus que estavam em Jerusalém foram para a casa de Marta e Maria. E Jesus disse assim: agora tira as pedras, tirai a pedra. Talvez muita pessoa já jogou pedra em você, mas vai chegar a hora que Jesus vai mandar tirar as pedras. Tira as pedras. Tira as pedras. Talvez muita pessoa já considerou você como morto, já considerou você como perdido, já considerou você como falecido, que não tem mais jeito, já lhe jogaram muita pedra, já falaram que você não presta, que você não serve para nada. Mas Jesus está voltando da Pérea para Jerusalém. Jesus vai passar por Betânia, e quando Jesus passar por Betânia, irmãos, talvez as pedras que atiraram em você, talvez as pedras que apedrejaram a sua vida, Jesus vai dizer: tire a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 9. Jesus respondeu: há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Os discípulos preocupados: você vai lá para ser apedrejado? Jesus disse: tem 12 horas para trabalhar. Quem anda de dia não tropeça. Se você anda com Jesus, irmãos, com a luz, você não vai tropeçar. Ele não vai deixar você tropeçar. Não, que está lá no Salmo 91. E Ele sustentará nas tuas mãos, segurará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Não tenha medo das pedras. Não tenha medo daquilo que as pessoas falam, pensam de você. É Ele que sustenta você nas tuas mãos. É Ele que segura você. É Ele que guarda a sua vida. É Ele que protege você. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há nele luz. Quem anda com Jesus não tropeça, mas quem anda na escuridão tropeça. Aí está a diferença, irmãos, de nós estarmos em pé. É que nós estamos andando com Jesus. Estamos com Jesus e não abrimos mãos de Jesus. Versículo de número 11. E assim falou, depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam de que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Versículo 15. Quero que todos leiam comigo agora. Versículo 15, no 3. 1, 3. Folgo-me, eu me alegro, eu me descanso, por amor de vós, que eu não estivesse lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus disse assim: olha, eu não estava lá, e eu não estava lá, estou feliz por isso, porque eu não estava lá quando ele estava doente. Irmão, já pensou você ouvir de Jesus? Senhor, estava doendo, Senhor, estava apertando, o Senhor não estava aqui. Ah, Senhor, a coisa arrochou, eu fui mandado embora, as coisas parecem que acabou. E Jesus disse: eu estou feliz, eu estou alegre que eu não estava lá. Agora ele chama os discípulos: agora nós vamos lá. Por quê? Se eu folgo por amor de vós, de que eu não estava, que eu não estivesse lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ele disse: eu não estava lá, na hora que ele mais precisava de mim. Agora nós vamos lá, e eu vou lá agora, e você vai acreditar que eu sou o Deus de perto, que eu sou o Deus do casamento, que eu sou o Deus que multiplica pães, que sacia as necessidades do povo,
Eu sou o Deus que se preocupa com a enfermidade de 38 anos. Eu sou um Deus, irmãos, que traz a existência daquilo que não existe. Eu não estava lá de propósito, porque agora eu vou lá e vocês vão acreditar que eu posso entrar no seu casamento, eu posso entrar na sua família, eu posso ir lá onde está o teu pai e a tua mãe. Você vai acreditar agora, porque o que eu vou fazer será um dos maiores sinais que eu já fiz. Jesus já tinha ressuscitado mortos? Já. Mas, irmão, Jesus ressuscitar o morto enterrado depois de 4 dias foi um dos maiores milagres que Jesus operou aqui na terra. 4 dias. Já estava em decomposição, já estava enterrado. Jesus disse: eu vou lá agora, e o que eu vou fazer agora vocês vão acreditar. Quando ele chega, Marta sai logo ao encontro. E saindo ao encontro de Jesus, olha só que Marta fala, irmãos. No versículo de número 32. 32 não, versículo de número 21. Disse, pois, Marta: Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta chega para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala o que para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Aí, irmãos, vejam só que essa conversa é uma conversa de 3 tempos. É uma conversa de passado, é uma conversa de futuro, e Jesus chama ela para onde? Para o presente. Ela falou assim: oh, se o Senhor estivesse aqui no passado, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: ah, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição de quando? Dos últimos dias. Aí Jesus disse: não, Marta, não é isso que eu estou dizendo, não. Você está falando de passado, agora você já pulou para o futuro. Eu estou dizendo que eu sou a ressurreição, eu sou presente, eu não sou passado. Por isso que o tema das irmãs é Isaías 43, 45 e 13. O que diz lá Isaías 45 e 13? Meu Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Como é que diz Isaías 45 e 13? 43 e 45 e 13? 43 e 13, né? Não é esse, isso aí, 43 e 13. Ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, eu sou. Marta fala: se o Senhor tivesse aqui, passado, não teria morrido. Aí Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Ah, Senhor, eu sei. Marta, eu não estou falando, Marta, de passado. Eu também não estou falando do quê? De futuro. Ainda que houvesse dia, eu sou. Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E naquele exato momento, irmãos, Jesus manda que chamasse a sua irmã Marta. Marta vem correndo, a sua irmã Maria. Maria vem correndo, irmãos, ao encontro de Jesus e faz a mesma coisa que Marta fez, porém diferente. Maria se ajoelha ao chão e disse: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, irmãos, diferente. E Jesus, no versículo de número 34 e 35, se moveu de íntima compaixão e disse: aonde puseram? Aí novamente lá vem Marta de novo: Senhor, cheira mal. Talvez você esteja dessa mesma forma dizendo: Senhor, não mexe com isso mais não, Senhor. Eu já desisti. Cheira mal. Senhor, eu não quero mais mexer com isso. Cheira mal, eu já desisti. Já está sepultado, já está enterrado. A pedra já está colocada lá. Não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui pensando nisso: Senhor, não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais jeito para a minha família. Não tem mais jeito para a minha casa. Eu já sepultei, já coloquei a pedra sobre isso. Jesus não está perguntando quantos dias faz. Jesus não está perguntando se cheira mal.
Jesus não está perguntando se acabou, se você disse que já colocou uma pedra em cima, se você já desistiu. Jesus não está perguntando sobre isso. Jesus está dizendo: eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a manifestação dos céus. Ninguém pode impedir o operar de Deus. Talvez você já colocou pedra, talvez você já sepultou, talvez você disse que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia. E o que me chama mais atenção, o que é, pastor? É o capítulo 12 de João. Terminamos agora. No versículo 1 diz assim: e foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e o que ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estava sentado à mesa. Então Maria tomou um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. No capítulo 11, todos estão chorando. O sonho estava morto. Mas no capítulo 12, irmãos, agora o sonho novamente está sentado à mesa. Talvez aquilo que você sonhou de bom para você, que estava morto há 6 dias, agora está sentado à mesa. A Bíblia diz que foi feita uma festa na casa de Lázaro, e Lázaro agora estava o quê? Sentado à mesa. Aquilo que você disse que não tinha mais jeito, aquilo que você disse que cheirava mal, aquilo que você não queria que tirasse a pedra, que Jesus não mexesse mais naquilo, Jesus arrancou a pedra, Jesus tirou o cheiro e fez-se assentar à mesa novamente. Aquilo, irmãos, que todo mundo reprovava porque cheirava mal, Jesus disse: não, a última palavra é a minha, a última palavra é a minha, a última palavra é minha. O sonho vai sentar à mesa, vai comer comigo, vai ceiar comigo, vai festejar comigo. E o mais importante é que Maria, irmãos, aquela que pensava que ia ser lá no futuro, ou que não tinha jeito, se Jesus estivesse aqui não teria acontecido, a Bíblia diz que ela que agora é que vai o quê? Servir. Marta, melhor dizendo. Mas aquilo que Maria sempre fez, irmãos, nunca ninguém vai tirar essa parte dela, porque Jesus já tinha falado lá atrás. Lá está novamente Maria, aos pés de Jesus, ungindo a Jesus, chorando aos pés de Jesus, porque ela nunca deixou de acreditar no milagre. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, fechei a Bíblia, mas Jesus é o Jesus que faz milagre em casamento. Jesus é o que faz milagre em distância. Jesus é o Jesus que faz milagre, irmãos, ao passar dos anos. Talvez você esteja que nem Abraão: Senhor, eu já estou velho, já perdi as minhas forças, não tem mais jeito para mim. Jesus não está preocupado com isso, com o tempo que passou. Aleluia. Talvez esteja faltando coisas na sua casa. Eu quero dizer que Jesus é um Jesus que multiplica. Talvez fantasmas da sua vida tenham lhe assombrado, tenham lhe apavorado.
Jesus, irmãos, é aquele que pega você nas tuas mãos quando você está se afundando, quando você está apavorado, quando você está com medo e te levanta. Talvez esteja faltando alguma coisa na sua vida, mas é Ele que traz à existência aquilo que falta. Por último, talvez você esteja dizendo: cheira mal, não quero que mexa mais nisso. Mas ainda hoje, isso que cheira mal vai se assentar à mesa com você, vai banquetear com você, vai festejar com você, porque Jesus, irmãos, Ele traz novamente aquilo que se perdeu, aquilo que não tinha jeito, aquilo que tinha desandado, aquilo que tinha se perdido. Jesus, irmãos, Ele traz novamente para dentro do sonho, para dentro da realidade, porque Ele não desiste de você. Jesus, Ele não desiste de você. Aleluia. Quase sem vida, sem esperança. Sabe o tom?